Boa tarde, bem-vindos todos a mais uma live sobre constelação familiar. Meu nome é Uli Holtz, eu sou consteladora e psicoterapeuta transpessoal e hoje eu estou aqui com Renato Maggieri, que é Master Coach na empresa Fábrica do Empreendedor e que está aqui hoje, né? Eu trabalho com o Renato há pouco tempo na parte sistêmica do coaching e eu gostaria que você, Renato, se apresentasse e contasse um pouquinho o que você faz, quem é o seu público-alvo e de que forma você trabalha e o que esse trabalho com as constelações agregaram no seu trabalho. Boa tarde, Uli. Antes de tudo, eu queria te agradecer a oportunidade e o privilégio de estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite de poder dividir um pouquinho do nosso trabalho. Uhum. Eu já trabalhava com comportamentos empreendedores, performance empresarial, resultados e tudo mais já há muitos anos. Uhum. Só que no meu trabalho eu descobri que muitas vezes o comportamento empreendedor, se a gente for usar uma metáfora de bolo, ele é a cobertura do bolo, é como se fosse a cereja. Uhum. E muitas vezes eu me deparava com empresários que tinham tudo para dar certo, mas alguma coisa dava errado. A parte que nós trabalhávamos com eles, os comportamentos empreendedores, colocou meta, fez planejamento, tudo aquilo que precisava fazer. Quer dizer, teoricamente não estava faltando nada. Não estava faltando nada, mas o resultado não acontecia. E muitas vezes eu queria entender o porquê. E no trabalho de coaching, aprofundando, fazendo as perguntas certas, a gente acabava se deparando com alguma questão do passado, alguma questão com o pai, alguma questão com a mãe, alguma questão familiar. Então eu me sentia impotente, incompleto para poder atender esse cliente. E comecei a pesquisar o que nós poderíamos utilizar como ferramenta, como técnica, para ajudar essas pessoas que tinham tudo para dar certo, mas que não dava certo. E nas minhas pesquisas, eu acabei identificando que a constelação familiar poderia ser uma das alternativas para a gente testar. Eu lembro que você até falou para mim, né? Que você chegou no ponto que você falou, bom, agora eu precisaria mandar o meu cliente para terapia. Exato. Muitos clientes, na verdade, eu deixava de atender, mandava para terapia ou para alguma outra técnica, enfim, ou um treinamento, e depois ele voltava. Muitas vezes nem voltava. Então eu acabava perdendo esse cliente por conta de não ter uma alternativa para ele. De ser uma coisa muito demorada, né? Também, né? Porque muitas vezes o que a gente vê na constelação, uma constelação de meia hora, de uma hora, que o cliente consegue resolver questões que às vezes ele levaria 1-2 anos numa terapia convencional. Então, essa é uma outra vantagem que a constelação leva para me ajudar no meu processo. É uma técnica de solução rápida e muito eficiente. Então, pesquisando, descobri a constelação e aí, por ressonância, né? A gente se encontrou. A gente acabou se encontrando, temos uma amiga em comum. Aliás, Laura, um beijo para você, né? Um beijo, Laura. Vale a pena a homenagem. E aí, então, começamos, e aí eu criei um processo que chama-se Coaching Comportamento Empreendedor, que faz uma mistura de 4 grandes linhas, vamos dizer assim. A primeira delas é a programação neurolinguística, que quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente percebe o quanto os assuntos estão relacionados e quanto eles se encontram no final do dia, né? E como tem a ver também com as falas de cura das constelações, verdade, né? Essas falas de solução que a gente já falou também em programas anteriores, né? Isso que coloca, essas falas que colocam as coisas no lugar. Então, a PNL casa muito com a teoria das constelações familiares. Então, programação neurolinguística, comportamentos empreendedores, que já era o meu trabalho já há muitos anos, business coaching e as constelações. Então, lá no trabalho de coaching, nós temos sessões de grupo e sessões individuais. Nas sessões de grupo, a gente sempre tem um exercício constelar. Que sou eu que participo com essa parte, eu entro com essa parte. Sempre temos uma pequena aula
teórica sobre as leis sistêmicas e sobre tudo mais, o exercício constelar e, quando cabe, constelações familiares propriamente ditas. Isso é uma coisa legal, né, Renato, que eu até quero compartilhar aqui, que às vezes as pessoas, e puxa vida, são empreendedores, né? São pessoas de sucesso, são pessoas que muitas vezes nunca entraram em contato com um tipo de procedimento desse, né, com uma ferramenta dessas. E eu lembro também que no primeiro grupo tinha uma pessoa que ficou meio assim, com o pé atrás, tudo, e depois de um tempo, só num exercício constelar, né, ele trouxe uma pergunta e na pergunta a gente já pegou um gancho, a gente já colocou a família, né? E aí só nesse exercício constelar já caíram as fichas dele e ele chegou depois na outra sessão e falou, gente, eu tenho que dar a mão à palmatória, porque o negócio é para valer mesmo, a coisa funciona. Completamente entregue. Mas sendo muito franco com você, Uli, você sabe, a gente conversou sobre isso, eu mesmo tinha dúvidas de como tudo isso se encaixaria num ambiente duro, empresarial, pessoas que têm muitas vezes um raciocínio muito lógico, muito cartesiano, como elas encarariam essa questão das constelações familiares. Mas as pessoas, elas se rendem no primeiro momento que elas entram no campo. E elas se rendem, acho que no primeiro resultado obtido. Exatamente. Primeiro, no campo, elas sentem o que é o campo. Sim. Então, essa é a primeira constatação. E a segunda é o resultado que acontece e muito rápido. Então, assim, na construção disso tudo, eu já imaginava que isso daria resultado, porque eu conhecia as técnicas funcionando individualmente. A PNL com seus resultados, o Business Coach com seus resultados, os comportamentos empreendedores com seus resultados e as próprias constelações. O que eu não imaginava é que a junção de tudo isso fosse trazer um resultado de performance, de alavancagem, de felicidade, junto com resultado de negócio, junto com liberação de coisas que estavam travadas há anos. Né? Eu acho que eu posso compartilhar aqui alguns resultados, mas a gente tem um empresário na primeira turma que ele tem um negócio, já fazia 2 a 3 anos que ele estava com o negócio aberto, nunca tinha atingido uma meta. E num dos nossos encontros, ele trouxe uma questão com o pai, muito séria, você deve se lembrar disso. Lembro sim. Constelou, no mês seguinte ele bateu meta. No mesmo mês, aliás, ele bateu meta. E a gente olhou, né, falou assim... fala coincidência? Coincidência? Não é coincidência. Sabe por quê? Ele já bateu meta de novo. Que legal. Ele bateu meta pessoal e os funcionários que, em tese, não tem nada a ver com essa história, atingiram meta também. Então, de fato, a questão dele, ele estar vazio do pai dele, o deixava indisponível também para o seu negócio e para a sua equipe. Então, isso poderosíssimo. E as pessoas estão muito felizes com os resultados. Assim, dessa nossa primeira turma de 18, com toda certeza, mais de 2/3 estão performando muito bem e muito rápido. E quanto tempo dura esse curso? O nosso trabalho é de 6 meses. A gente faz até uma temática metafórica de uma jornada, uma volta ao mundo em 180 dias. E nesses 180 dias, todas as coisas convergindo para ganho de performance, atingimento de resultados e tudo aquilo que um processo de coach se propõe a fazer. E no grupo é uma vez por mês, né? O grupo, a sessão de grupo é uma por mês e depois nós temos 2 sessões individuais que não tem jeito também. Dentro do mês, né? Dentro do mês. E aí, hoje, por exemplo, eu fiz um atendimento individual. E a questão sistêmica pega tanto para esse meu cliente que as 2 sessões que eu fiz com ele esse mês, nós acabamos tratando das questões dele também. Porque ele está muito impactado. E assim, hoje, na verdade, antes de vir para cá, eu estava lá. E fica muito claro, o semblante dele já mudou. A fisionomia dele mudou porque ele está mais leve, ele está mais feliz. Este é um da
turma que começou... Da segunda turma. Da segunda turma que começou há 21 dias atrás. Exatamente. 21 dias 21 atrás. dias. Então, os resultados estão sendo fantásticos, fantásticos. Uhum. Bom, então, gente, é assim que funciona. Quer dizer, a gente pensa muitas vezes que constelação familiar tem só a ver com demandas familiares, mas a forma que a gente lida e que a gente se coloca também no nosso negócio, na nossa empresa, quer a gente seja um empreendedor, quer dizer, um dono de negócio ou um funcionário, quer dizer, a gente também projeta naquelas pessoas que estão em volta da gente, quer dizer, nosso chefe, nossos funcionários, nossos subalternos, os nossos clientes. Muitas vezes a pessoa vê o cliente como um inimigo e de repente ela não sabe por que os clientes fogem dela, mas de alguma forma ela tem ali um senão. Puxa, por que esse cliente está me ligando agora? Isso é hora de cliente ligar? Quer dizer, só o fato da pessoa pensar numa coisa dessas, a gente já pensaria aonde está a encrenca sistêmica. Porque se eu tenho um negócio, se eu dependo de um cliente, como é que eu posso me irritar quando o cliente me procura? Eu tinha que dar pulos de alegria. Sem dúvida. Né? Uli, então, sabe, tudo tem a ver com família. Outra coisa que impactou bastante os clientes pelos depoimentos que eles têm nos dado é aquela abordagem que você faz lá no terceiro módulo de constelações empresariais. Como funcionam as leis sistêmicas dentro das empresas e dos negócios. Ali muitas constelações empresariais aconteceram. Só pelo simples fato da gente colocar a teoria. E olhar para aquilo. E olhar para aquilo, porque quando a gente entende essa parte da teoria, as fichas já vão caindo, porque a gente já se classifica, a gente já classifica o nosso negócio, as nossas relações. Espera aí, eu estou pai de quem, né? Eu estou filho de quem no meu negócio? E essa coisa, né, de honrar o fundador. Sim. Que é uma coisa muito básica, né? Então, às vezes a gente pensa, puxa vida, quem é o fundador? E a gente tem na nossa lei essa necessidade de que a gente precisa ter um negócio, a gente pode ter 99%, mas a gente tem que ter um sócio minoritário, mas ele precisa constar pelo menos com 1%. E muitas vezes a gente não pensa em quem a gente vai colocar. E aí está uma coisa, um erro muito grave. Por quê? Porque mesmo essa pessoa entrando com 1%, ela não entra sozinha, ela entra com o sistema familiar dela e com toda a história sistêmica, com todo o sistema dela atrás. Então, se essa pessoa tem um emaranhamento sério, ela traz esse emaranhamento para dentro da empresa. Outra questão ali que é muito importante a gente colocar, tem um dado que 95% das empresas brasileiras são familiares. Uhum. Então, se existem questões a serem tratadas na família, obviamente elas vão para dentro da empresa. Claro. Então, o olhar sistêmico para essas empresas e famílias, ele é fundamental. Então, eu tenho visto muitas fichas caírem nesse sentido. Uhum. E esse negócio também de empresas familiares, né? É tão importante. Eu tenho um caso também que eu atendi recentemente de uma pessoa, né, que é um empresário, e o irmão dele, digamos, eles tinham um negócio, né? O pai tem uma empresa, e a empresa ficou para os filhos homens. E as mulheres, elas foram, digamos assim, como é que a gente fala isso? Elas pagaram, né? Elas receberam em forma de bens, dinheiro investido em banco, mas elas não tiveram o direito de pertencer à empresa. Elas não receberam, na partilha elas não receberam a empresa, uma parte da empresa. E uma delas, que era a filha mais velha, né, a irmã mais velha desses homens, ela se ressentiu muito, porque ela queria muito a empresa. E a empresa não deu certo. Por quê? Porque isso não foi respeitado pela ordem da hierarquia. Ela teria direito. A segunda irmã, que são duas mulheres e depois 2 homens. A segunda irmã, ela não queria a empresa. Então, para ela estava tudo certo. Então, sistemicamente falando, isso vai no lugar. Mas no caso da mais velha, a mais velha queria a empresa, ela queria fazer parte. Isso foi tirado dela, esse direito. E a empresa, a empresa tem hoje o quê? Uns 60 anos na mão desses irmãos, e a empresa
faliu. Quer dizer, uma delas faliu, a outra está no mesmo caminho. Então, quando a gente fez uma constelação, o que apareceu? Essa injustiça, né? Essa injustiça em relação a essa irmã que é como se... E é gozado, a gente fala assim, né? Mas uma empresa, a gente também pode representar uma empresa, por exemplo, com um representante. A gente coloca uma pessoa, quando a gente faz o trabalho em grupo, ou quando a gente faz com os bonequinhos, uma pessoa para a empresa. E normalmente a empresa é uma mulher, porque a empresa, ela acolhe, é como se ela fosse uma mãezona, né? Então, ela nutre as famílias dos funcionários. Então, ela funciona com essa energia de mãe. Agora, uma empresa, numa constelação, quando a gente coloca, e depois coloca esses irmãos aqui, né? O que nesse movimento apareceu? Que essa empresa se fidelizou a essa irmã. É como se ela reconhecesse que aqui aconteceu uma injustiça. E aí ela se ressente e ela não dá certo na mão desses irmãos. Então, enquanto isso não for saneado, isso não for honrado, isso não for olhado, essa empresa, ela vai para o buraco mesmo. E é uma coisa assim que você fala, puxa vida, mas como assim? E aí eu vou falar mais uma vez, né? Se vocês quiserem até assistir os outros vídeos, a gente fala mais detalhadamente sobre essas 3 leis que regem o amor nas famílias, nos relacionamentos, qualquer tipo de relacionamento. Então, aqui existe uma exclusão. E o Bert Hellinger, ele percebeu isso, que é o criador do método das constelações, ele percebeu isso através do fenômeno acontecendo. Ele escreveu a teoria em cima do que as constelações traziam. Então, tudo isso era novo para ele, tudo isso ele foi descobrindo, como é que essas leis funcionam, o que está no lugar e o que está deslocado. Então, a gente aprender sobre essas leis já é muito curador, porque se um dia isso for acontecer, ou se eu vejo que eu estou entrando talvez numa seara aqui, num perigo, né, de não dar certo, começando um negócio, eu posso parar, olhar e talvez honrar isso aqui. Ok. Então, você faz parte, você é a mais velha. Então, nós trazemos você para dentro. E, de repente, essa pessoa, por ela querer muito, ela pode ser de grande ajuda. Porque isso é de direito, né? Então, essas leis sistêmicas, aplicadas também aos negócios, aplicadas também às empresas, trazem um outro fluxo, trazem uma leveza nesses relacionamentos, trazem as coisas no lugar. Olha, uma outra coisa que eu tenho visto nesses atendimentos desses clientes do coaching é que toda vez que alguém fica fora do seu lugar, o sistema sofre. Uhum. E a empresa é um sistema. Uhum. E, às vezes, essas situações a gente vê que acontecem até por vontade dos pais. Muitas vezes, por identificação, o pai acaba gostando mais do segundo filho. Então, quando ele vai passar a empresa, ele tende a entregar isso para o filho que ele mais se identifica, aquele que mais parece com ele. E que às vezes é o mais novo. E aí ele encrenca o mais novo. Exatamente. E aí a gente começa a perceber que este mais novo que recebeu esse encargo e não estava preparado para isso, ele também se emaranha. Sim. Porque ele cresce e ele fica maior do que o irmão mais velho, fica maior do que o próprio pai. Uhum. E ele fica tentando resolver todas as questões como se quisesse segurar a água com a mão e tudo começa a escapar pelo dedo. Uhum. É o que eu tenho visto. Uhum. Então, o que nós precisamos em trabalhos desse com coaching é fazer com que as pessoas olhem para isso. Não significa que alguém vá ser tirado da sua posição ou do seu cargo, porque às vezes faz com... Mas é de reconhecer e colocar cada um no seu lugar para que a energia vital volte a fluir pelo sistema. Uhum. E as pessoas, então, consigam estar mais felizes e plenas fazendo aquilo que fazem. É isso que eu tenho visto no dia a dia. Uhum.
E agora você falou também uma coisa importante. Quantas vezes a gente, de repente, escolhe uma pessoa, traz uma pessoa nova, por exemplo, um líder, um diretor, alguém vai se aposentar. Então, eu preciso trazer alguém novo para esse lugar. Quer dizer, dentro da hierarquia, ele vai entrar como mais importante em relação a cargo, ele vai ter como subalternos pessoas que estão lá há mais tempo do que ele. Então, dentro da hierarquia, ele tem primazia, mas em relação ao tempo de pertencimento, os outros têm. E quando essa pessoa entra e já conhece isso, e sabe que aqueles que estão lá há muitos anos, eles têm também uma prevalência em relação ao tempo de serviço, dele poder chegar como último, né? Se a gente imaginar aqui, tudo bem, então eles, mas aqui eu vou colocar o financeiro, o planejamento, o chão de fábrica, digamos assim, e aqui o último diretor, quer dizer, ele acabou de chegar. Ele chega como último, mas é ele que está mais próximo, de repente, do chefe. Quer dizer, ele se coloca no lugar de último, mas do lugar de último, ele tem um acesso direto a essa diretoria, a estes donos dessa empresa. E quando a gente sabe disso, a gente não precisa bater de frente. Porque, senão, o que vai acontecer? Estes funcionários vão projetar neste novo membro as mesmas encrencas daquele antigo, né? Então, são essas diferenças, né? Quer dizer, diferenças por um lado e igualdades por outro, né? Tem umas nuances do trabalho empresarial, mas isso se combina também com essas leis dentro da família, porque tudo funciona da mesma forma. A única coisa é que o pertencimento, ele aqui numa empresa, como a empresa paga por um serviço, o que acontece? Ele pode ser desligado, ele pode ser demitido, sem que isso traga consequências de exclusão, porque ele cumpriu um contrato. Terminou o contrato, ele saiu de bem, digamos assim, porque se sai brigado, se sai se sentindo desvalorizado ou menosprezado, injustiçado, aí essa energia fica para aquele que ocupa o lugar. Quem ocupa o lugar deste vai entrar nessa energia. E de repente ele está brigando com alguém dentro da empresa e nem sabe por quê. Porque de alguma forma ele se colocou, ele foi colocado a fórceps no lugar que era de outra pessoa. E quando ele é despedido, quer dizer, se ele entrou pela porta da frente, ele vai sair pela porta da frente. Ele vai receber o comunicado, vai cumprir o aviso prévio, ele vai ser honrado pelo tempo que ele passou ali e depois ele pode se desligar. E aí ele se liga numa outra empresa e não deixa resto aqui. Porque empresas, por exemplo, que começam a demitir por causa de salário, então eu demito uma pessoa que é uma pessoa de confiança, uma pessoa que preza a empresa, que veste a camisa da empresa, e o único motivo que me traz para a demissão dessa pessoa é porque ela está ganhando demais, então eu cometi uma injustiça. E a empresa se ressente disso. E os funcionários se ressentem. E de repente uma equipe que vestia a camisa da empresa, eles também, esse vínculo se desfaz, ele se dilui, porque fica aquela incerteza, será que eu sou o próximo? Né? E aí a gente começa a dar o tiro no pé. Então, quando a empresa deixa de olhar para o objetivo que ela tem, que é fornecer um serviço, que é fazer um produto, para se ocupar de outras coisas, ela já começa a se emaranhar. Fantástico tudo isso, né? Uhum. Outro ponto, Uli, que eu queria... Conta um pouquinho, olha, nós estamos com 3 minutos ainda. Como é que te acham? Se alguém se interessar por entrar nesse programa de coaching, como é que as pessoas te encontram, seus contatos? Na verdade, é assim, você pode achar a gente pelo nosso site, que é www.fabricadeempreendedor.com.br. Lá tem todos os nossos contatos. Se houver algum interesse de uma conversa, sem compromisso nenhum, nos contata através de lá. E a gente entra em contato com você. Tá. E também, se alguém quiser e precisar entrar em contato com o Renato, também pode conversar comigo, né? Sim. Eu tenho o WhatsApp também, que é o 991 11 5467, DDD 15, né? E nós estamos aqui às ordens. E agora você pode falar o que você ia falar, porque nós ainda temos 2 minutos e a gente vai falando até acabar o tempo. Então, só a importância de participar das constelações, ainda que você não seja constelado.
o que está acontecendo lá no programa de coaching, como a gente tem sessões de constelação em todos os nossos encontros de grupo, toda vez alguém está sendo constelado e aquela constelação acaba servindo para o meu problema. Então, na verdade, quem participa do CCE junto conosco, ele, além de ter todos esses benefícios, ele ganha conhecimento e possibilidade de ganhar a partir dos processos e das constelações dos demais que estão ali. É o que a gente já falou em outro programa também, são as tais das caronas, né? Que a gente explicou bastante, acho que no vídeo 6, que foi o da semana passada. Essas caronas que a gente pega, tem gente que nunca precisa fazer uma constelação, porque o fato dela entender qual é a boa ordenação e como é que funcionam as coisas, a vida dela já se modifica e fica completamente assim, flui completamente diferente dali para frente, né? Essas caronas que a gente pega. Além de que, uma coisa que eu também reparo lá, né? Que às vezes a pessoa fica assim meio ressabiada, ixi, vou fazer minha constelação, vou expor a minha história, o que vão pensar, aquelas vergonhas, né? Que a gente só tem mesmo porque a gente esquece que todo mundo cozinha com água e que nós temos nas nossas famílias todas as mesmas questões. Então, com o tempo isso vai passando. Isso também é legal de perceber que, de repente, a pessoa naquela semana ou naquele mês, ela não deu ok, ela não quis fazer a constelação. Mas aí no mês seguinte ela se disponibiliza, ela fala, eu estou vendo tanto efeito nos outros que eu também quero agora para mim. Uhum. É verdade, é isso que a gente tem visto. Né? Então, te agradeço por você ter estado aqui hoje, né? E amanhã nós estamos juntos, né? Se Deus quiser. Então tá bom. Eu também agradeço, para mim é uma honra, uma alegria estar aqui com você, Uli. Obrigado. Obrigada. E obrigada por vocês terem passado esse tempo aqui com a gente. Obrigada por nos assistirem. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Boa semana.